Tomou. Boa noite, irmãos. Quero convidar a todos a abrir sua Bíblia em Salmos. Abra sua Bíblia. Cânticos de exaltação ao nome do Senhor. Lendo aí Salmos 107, onde diz o seguinte: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos todos repetir, vamos lá? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, nosso Deus, é o Deus de misericórdia, é o Deus de amor, é o Deus de bondade. Mesmo com tudo isso que tem afetado a Terra, o nosso planeta, nós sabemos que Deus continua sendo o Deus bondoso, o Deus que cuida dos seus e o Senhor que venceu a morte para que possamos ter uma esperança, não apenas nessa vida, mas na vida por vir. Eu quero então convidar todos a se colocar em pé e vamos orar ao Senhor, convidar a equipe de louvor que se coloque aqui à frente para render graças ao nome do Senhor, para louvar e cantar as profundidades das riquezas do Senhor. Enquanto isso, vamos fazer oração de adoração, oração de gratidão a Deus. Agradeça a Deus por você estar aqui nessa noite para adorá-lo, para exaltá-lo, para falar com Ele e ouvir dele. É um privilégio estar com o Senhor, enquanto não chega o dia em que estaremos com Ele face a face. Enquanto esse dia não chega, Deus preparou a igreja, criou a igreja para adorarmos ao nome dele. Então, curva sua cabeça, feche seus olhos e ore ao Senhor. Faça essa oração de louvor ao nome do nosso Deus, agradecendo a Ele por estar aqui na casa do Senhor. Pai querido, graças te dou pela tua bondade. Graças te dou, Pai amado, porque o Senhor está conosco. Graças te dou, ó Deus amado, por estar aqui na tua casa nessa noite. Muito obrigado, Deus. Pai, que nada venha atrapalhar o culto ao Senhor, que nada possa atrapalhar a adoração, a exaltação ao teu nome. Ó Deus, nós estamos aqui porque dependemos do Senhor. E cada dia mais lembramos disso, o quanto somos dependentes de ti, ó Pai. Porque, ó Deus amado, não tem nada que nos livre da tua mão, como o Senhor assim queira. Não há nada, Pai amado, que possamos fazer, ó Deus, sem a tua permissão, porque o Senhor tem mostrado que está no controle de tudo e cabe a nós adorá-lo e exaltá-lo nessa noite. Nós entregamos tudo em tuas mãos e
E pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, receba a nossa adoração e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí em pé, vamos louvar o Senhor. Vamos cantar esse Deus louvor, esse Deus bendito. Agradecendo a Deus pela sua beleza, pela sua profundidade, pelo seu amor, pelo seu perdão. Então louve ao Senhor, ore, agradeça pelo perdão dos nossos pecados, que Ele assim nos concedeu. Louve ao Senhor, porque através do sangue do seu Filho amado Jesus, nós fomos perdoados. Então fala com Deus, fala, Senhor, obrigado por esse perdão. Obrigado pelo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Eu quero pedir então ao presbítero Paulo, que lembra Deus em oração, agradecendo pelo perdão do Senhor derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por esse perdão, meu Pai. Muito obrigado porque nós somos justificados por Cristo Jesus. Somos justificados por aquele sangue que foi derramado ali, Deus. Custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a honra e glória do Senhor, ressuscitado, que hoje está à tua destra, Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o Senhor da nossa vida. Esse Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, te glorificamos. Nós te amamos, Senhor, por tudo que és, por tudo que fizeste em nossas vidas, meu Pai. Deus. Tu és um Deus grande, Deus justo, Deus misericordioso, Deus rico em bondade, infinito em amor. Que o Senhor cuida de nós, meu Pai. Que o Senhor cuida de cada um de nós aqui, Deus. Verdade. Sangue precioso na cruz. Remissão dos nossos, perdão dos nossos pecados. Nós te agradecemos, ó Pai, por isso. Rendemos louvor e adoração para o Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Pode sentar. E abra sua Bíblia aí no Salmo 51. Salmo de número 51.
A palavra do Senhor diz o seguinte, no verso 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, em pecado concebeu a minha mãe. E Deus, eis que te compraste na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. A sabedoria é o temor ao Senhor, e é através dessa sabedoria que nós louvamos e bendizemos o seu nome, porque Ele nos perdoou, como assim nós oramos agora. Amém. Quero convidar agora a igreja a abrir a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8. Abra a sua Bíblia. Romanos capítulo 8. A palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, ele diz que no verso 25 do capítulo 7, terminando, ele diz: graças a Deus por Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque agora, como ele diz agora no verso 1, no capítulo 8, agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação para aqueles que entenderam a conversão em Cristo Jesus, para aqueles que entenderam o chamado, aqueles que foram perdoados. Já agora nenhuma condenação há, porque Cristo Jesus nos lavou de todo o pecado e assim nos deu a certeza do céu. Amém? Amém. Porque não há mais pecado em nós. Ou melhor, Deus não nos vê mais, não vê o pecado em nós. Mas Ele vê Jesus Cristo. Ele vê o sangue do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Então nós temos muitos motivos de adorar e de louvar o nome dEle. Amém? Amém? Você tem motivo de adorar o Senhor? Tem motivo de agradecer a Deus pelo que Ele fez pela tua vida? Então vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor, pelo perdão que Ele nos concedeu, pela condenação que Ele tirou de nós. Agora o Pai não olha para nós condenando, mas Ele vê o Filho em nós e nos dá a certeza do céu. Então vamos louvar o nosso Deus cantando o hino de número 177. Enquanto cantamos esse hino 177, você que veio preparado para entregar seus dízimos e ofertas, fique à vontade, porque dízimo e ofertas também é culto ao Senhor. Então vamos cantar ao Senhor, mesmo sentado da forma que você está. Vamos louvar a Deus cantando: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Firme nas promessas do seu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme.
ao presbítero Beto, que leve a Deus em oração, agradecendo pelo dízimo de Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. De eternidade em eternidade seja louvado o teu nome. Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por podermos prestar esse culto. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Obrigado, Senhor, porque em meio a essa pandemia, tu nos deste, Senhor, o privilégio de cultuar, de servir aqui, Senhor. E obrigado, Senhor, por esses dízimos e ofertas. Amém. Obrigado, Deus, porque tu tens sustentado o teu povo. Amém, Deus. Das tuas mãos estamos, Pai. Todo-Poderoso, que não nos falte sustento, como não tem faltado, Pai. Todo-Poderoso, que esse dinheiro, esses valores, ó Deus, depositados, sejam aplicados na tua obra e seja, Senhor, para teu louvor e para tua glória. Amém. Abençoa, Deus, as pessoas que administram, abençoa o pastor, abençoa o conselho, abençoa em nome de Jesus, Pai. todos aqueles envolvidos, Senhor, na administração do teu reino, dos valores do teu reino. Em nome de Jesus, Pai. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Grandes coisas estão por vir, amém? Grandes coisas o Senhor tem guardado para a sua igreja, guardado para o seu povo. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Não podemos cantar que não há ninguém como o nosso Deus. Louve ao Senhor, fala isso para Ele. Deus, o Senhor é grande, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Não há igual ao Senhor. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Tu és
isso, amém? Amém. Louvado seja o Senhor, porque Ele prometeu e Ele há de fazer grandes coisas, sabe por quê? Quando Ele é a única razão da nossa vida, nós podemos crer que grandes coisas vão acontecer e acontecem. Porque o Senhor, Ele tem que ser o Deus completo, íntegro da nossa vida. Quando nós sabemos para onde nós vamos, quando sabemos, entendemos o nosso chamado, vivemos a vida somente para Ele e sua paz no nosso coração, porque nós entendemos o nosso chamado, e que você possa entender o teu chamado nessa noite, falando que Ele é a única razão de nós vivermos. O Senhor tem permitido que tudo isso aconteça, todo esse mal que vem acontecendo, o Senhor tem permitido para que a igreja volte para Ele e que seja realmente a única razão do nosso viver. Vamos cantar o Senhor então. És tu a única razão da minha adoração, ó Jesus. Pelo nosso Brasil, principalmente aqui, que estão sendo abertos em Caturuçá, Igreja Presbiteriana, pelo Presbitério da Igreja de Mangaratiba, Atos, colocando a Igreja de Muriqui, no nome do Senhor. Vou pedir a Lenice, que leva a Deus em oração. Você ore também para que o Evangelho possa alcançar os corações nesses lugares que Deus tem implantado sua igreja. Altíssimo e glorioso Deus, nosso Pai Celestial,
Senhor, que tem todo o governo nas suas mãos, que tem todo o poder, no Deus que nós cremos. É esse Deus que nós estamos aqui reunidos para adorar, para prestar este culto. Por isso, neste momento, Senhor, queremos que o Senhor receba o nosso louvor, mesmo imperfeitos. Mas é isso que o Senhor se agrada, de um coração contrito, de um louvor que exalte e glorifica o teu santo e precioso nome, reconhecendo a tua majestade, reconhecendo o teu poder. E neste momento agora, como igreja do Senhor, nós nos levantamos, ó Deus eterno, para clamar e direcionar as nossas vozes e pensamentos ao Senhor, clamando pelas igrejas, ó Deus, que fazem parte, em primeiro lugar, aqui, Senhor, na nossa oração, que fazem parte do nosso presbitério. Deus, eu coloco aqui, Senhor, a vida da Igreja Presbiteriana de Coroa Grande, onde aqui o Senhor nos constituiu, o Senhor nos instituiu para levar o Teu Evangelho, para, Senhor, pregar a vidas que precisam ouvir a Tua palavra, Senhor, e para sermos luz no meio das trevas. Igualmente, Senhor, lembramos do trabalho em Muriqui, da igreja em Itacuruçá, Senhor, o novo campo. Te pedimos, ó Deus, que ali o Senhor continue derramando a tua unção, o teu poder, a tua graça, Senhor. Deus, também lembramos da igreja de Muriqui, da presbiteriana de Muriqui, do pastor Eliezer. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor também, com tua graça, o teu poder, continue direcionando os teus servos para o crescimento da tua obra. Lembrando, Senhor, da nossa igreja presbiteriana de Mangaratiba, a nossa sede. Abençoe a vida do pastor Maxwell, Senhor, dando a ele ousadia e intrepidez na tua palavra, em direção a Deus a cada momento. Lembrando, Senhor, da presbiteriana de Rio Claro, Senhor, onde se encontra, Senhor, o Milton, o pastor Milton ali, a Carol. Lembrando, Senhor, da presbiteriana de Atos, ó Deus, que também, Senhor, está ali o pastor Cláudio. Que em nome de Jesus, ó Deus, possamos, ó Pai querido, sermos igrejas do Senhor, que tenham a mesma visão, que tenham os mesmos objetivos, que tenham, Senhor, um foco alto que é Jesus Cristo, e que em nome de Jesus vidas sejam restauradas, vidas sejam transformadas, e o poder do Espírito Santo se mova em nosso meio, Senhor. Igual forma, lembramos também de todas as denominações e igrejas espalhadas, ó Deus, aqui no Rio de Janeiro, em todos os estados, no nosso Brasil e pelo mundo, Senhor. Ó Deus, vivemos dias difíceis, dias de angústias, de tribulação, ó Pai. Vivemos, Senhor, dias de perseguição, Senhor. Mas sabemos que no Senhor nós somos mais que vencedores. É neste momento, Senhor, que a igreja do Senhor se levanta, ó Pai, para libertar os cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para falar e libertar vidas, ó Deus, do cativeiro das trevas, onde existem pessoas, ó Deus, que não somente estão morrendo por causa dessa Covid, Senhor, mas estão morrendo de depressão, estão morrendo, Senhor, de outras doenças que assolam o coração, a mente e principalmente a alma. Em nome de Jesus, nós levantamos um clamor, ó Deus, para que o Senhor levante a tua igreja e todas as lives, a internet que está sendo usada, Senhor, nos meios de comunicação, alcancem, Senhor, corações que estão desesperados, sem esperança, em nome de Jesus. E quando nós nos reunimos aqui, tenhamos a certeza de que o Senhor está em nosso meio. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir, porque confiamos no Deus vivo e estamos seguros no Senhor, ó Deus. E hoje, quando nós cantamos, ó Pai, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, são momentos que realmente, ó Deus, agora nós devemos fazer valer em nossa vida, porque muitas vezes a figueira não tem florescido, a vide não tem dado o seu fruto. Em meio, Senhor, há muitas famílias e diante da nossa visão. Mas ainda cremos no Senhor e sempre, Senhor, diremos que a nossa esperança está no Senhor. Tu és o Deus dessa terra. Tu és a esperança aos perdidos. E grandes coisas nós cremos que o
cantamos: quem nos separará do amor de Cristo? Não é tribulação, não é fome, não é nudez, não é perigo, não é espada, porque Deus está conosco todos esses momentos das nossas vidas. Obrigado, Deus amado, por essa segurança, essa confiança, pela fidelidade da Tua palavra. Nós te louvamos, ó Pai, e, ó Deus, eu sei que o Senhor recebeu do Teu trono de graça nossos louvores. Fale em nossos corações agora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu quero só frisar aqui, aviso rapidamente, lembrar que quarta-feira nós temos aqui estudo bíblico e também oração. A igreja precisa orar. Nós temos orado toda a quarta às 19h30. Terça-feira tem o estudo dos jovens lá na praça, na Expo, que Deus tem falado muito aos corações. Na quinta-feira, aqui na Praça do Morrinho, toda a igreja está reunida a uma conversa sobre Deus. Deus tem falado muito aos corações também. E lembrando que todo sábado temos aqui estudo para os homens e também, além do estudo para os homens, oração com as mulheres, todo o sábado, e as crianças também. Lembrando que o projeto com as crianças já está começando. O projeto Pequeninos
dando continuação ao trabalho da missionária a Dani, antes da Érica, né? Mas passou para a Dani e o grupo. Então estamos aqui com um projeto Pequeninos. Se você quiser doar alguma coisa, participar desse projeto, procure depois do culto a Lenice. Já tem crianças matriculadas. É aula de reforço, começando com aula de reforço na terça e na quarta-feira. Você quer ajudar ou quer colocar alguma criança, sabe de alguém que são crianças carentes, que não têm condições de pagar o explicador. Ok? De início é isso. Procure depois da lei, ela vai estar explicando melhor. Tá bom? Vamos orar pela vida das crianças que estão se reunindo com a professora, com a Lenice, na sala aqui do lado. Então depois da oração as crianças podem ir com a tia para a sala. Tá bom? Vamos falar ao nosso Deus em oração. Pai querido, graças te dou, ó Pai amado, ó Deus, pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas. Eu peço ao Senhor, Deus, que abençoe a vida dos pequeninos, que dos tais é o reino do Senhor. Que eles possam aprender da Tua Palavra, crescer na Tua Palavra, em nome de Jesus. Continue a fortalecer, ó Pai amado, a vida das crianças, como a vida da professora da Lenice, juntamente com quem estará com ela ajudando. Fortalece e cuida, em nome do Teu Filho amado Jesus. E, ó Pai amado, nós te pedimos também pela palavra nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações. E te oramos agradecido, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. As crianças acompanham ali a tia a ler, juntamente com a tia Dani, estará junto com as crianças. Não? Abra sua Bíblia aí em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Deus falou muito em meu coração essa semana, em cima desse texto. Filipenses, no capítulo 1. Nós paramos no primeiro capítulo de Tessalonicenses. Depois daremos continuidade, mas falou muito no meu coração, vendo a coragem desse missionário, coragem do apóstolo, chamado fora de tempo, chamado por Deus fora de tempo, o apóstolo Paulo. Tantas igrejas que ele abriu. Filipenses capítulo 1, verso 12 em diante. Nós vamos ver aí essa igreja como a primeira igreja a ser aberta na Europa, porque Paulo foi chamado para pregar na Ásia. Mas no caminho da Ásia, Deus então fala ao coração dele para ele seguir para Macedônia. Ele tem uma visão. Da Macedônia ele chega em Filipe, na cidade de Filipe, onde ali, antes dele chegar, ele tem uma visão de um homem pedindo para ele ajudá-los. E ele chega ali em Filipe, ele se encontra com uma mulher pregando o evangelho, chamada Lídia, vendedora de púrpura. E assim está animado, tem brinquedo lá. Que bom. Que legal, ela veio avisar, é bom, anda bem. Se não tivesse, mas ela vinha aqui avisar, não tem brinquedo, ia ficar feio para nós, né? Graças a Deus tem brinquedo. Mas então ele chega ali, Paulo chega para pregar ali para o povo, passa na praça, prega para Lídia, os que estavam ouvindo, e Lídia, uma vendedora de púrpura, se converte. E ali depois ele sai mais adiante, expulsa ali o demônio de uma adivinhadora, de uma menina adivinhadora. E aí então causa com isso inveja, raiva, e eles prendem Paulo. Mas a providência divina, há ali uma conversão do carcereiro. E aí então forma-se a igreja em Filipos. Mas interessante que Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma, na sua última prisão. Ele escreve para Filipos agradecendo o carinho da igreja de Filipos. Ele escreve ali para a igreja de Filipenses agradecendo o carinho e também resolvendo alguns problemas doutrinários dentro daquela igreja. Ele vai para resolver alguns problemas. Mas me chama muita atenção a esse texto, no verso 12. Eu vou ler apenas o início, peço à igreja que acompanhe, quando ele diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes
contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Em outras palavras, diz: por esse motivo eu me alegro, sempre me alegrarei. Tem versões que falam assim. Interessante que a carta de Filipos é a carta que mais fala sobre alegria. Paulo passando por dificuldades, por prisões, mas é a carta que tanto fala de alegria. Eu sou alegre, isso me alegra, e alegrai-vos vocês também. Sabe por que Paulo trabalha tanto em alegria? Porque ele entendeu o chamado dele, ele entendeu o que Deus queria para ele. Aí eu estava conversando com alguns jovens e até entraram também no assunto, concordando comigo, que eu muito preocupado nesses últimos dias de tudo que tem acontecido, que nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial, mas uma terceira guerra química, diferente das outras duas. Mas é interessante que nas outras duas muitos abandonaram a fé, principalmente na Segunda Guerra Mundial, como se Deus não ouvisse as suas orações. Foi entender, creio eu, que entendendo errado o propósito da salvação, entender errado por que Deus o chamou. Então há muitos teólogos, chamados teólogos liberais, como Calbart. Se você ouvir falar de Calbart, ele é dito como um teólogo liberal, porque ele viveu na Segunda Guerra Mundial, e a fé dele já não estava mais naquela fé que foi construída a vida dele e a vida dos outros. Uma fé tipo assim: eu creio, se eu determinar, Deus vai fazer. Se eu determinar, o Senhor vai me ouvir. Se eu falar só coisas positivas vão acontecer. Era assim na Segunda Guerra. A visão dos evangélicos, a maioria, era dessa forma, de uma grande parte. Era dessa forma. E se decepcionaram com Deus, falaram assim: Deus não está ouvindo minha oração. E aí o Evangelho deu uma apagada. E nós estamos caminhando para o esfriamento do Evangelho mais uma vez. Por quê? Porque o pensamento positivo não está resolvendo. Por que está esfriando? Também porque a palavra de ordem não está valendo. Deus decidiu que seria assim, e é assim que Ele quer. E nós precisamos retornar ao Evangelho, estudando isso aqui, a vida do que Paulo passou, principalmente escrevendo a carta à igreja de Filipe. Depois de 10 anos ele escreve essa carta lá de Roma, na sua última prisão, na sua primeira igreja. Ele escrevendo a igreja, nós vamos ver ele falando sobre alegria, sobre a alegria. Por quê? Porque Paulo entendeu a perspectiva de Deus, o chamado de Deus. Ele entendeu o que é ser cristão, ele entendia o que é ser um verdadeiro crente. E aí então eu separei algumas partes aqui para entendermos sobre a viver na perspectiva de Deus, entendendo o chamado de Deus. E aqui então no verso 12 ele diz: irmãos, quero ainda certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A primeira perspectiva de Paulo aí que ele compreende, que nós precisamos compreender como cristão, é que vivemos na perspectiva de Deus quando sabemos que o Evangelho é mais importante
do que a nossa liberdade. Amém? O Evangelho é mais importante do que a nossa liberdade. Como é que pode, para hoje, para muitos, deve até pular essa leitura aqui, é loucura. Não, esse Paulo está louco. Como é que ele se alegra na prisão? Como ele se alegra em estar preso? O que é isso? E aí então é interessante que ele chega mais para frente, ele diz, ele chega aqui no verso 21, olha aí comigo. Verso 20, começa no verso 20, ele diz o seguinte: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Seja Cristo engrandecido na minha vida, seja Cristo engrandecido, seja pela minha vida ou pela minha morte. O importante é que Cristo cresça. Amém. E que eu diminua. Meu Deus do céu, tem muita gente morrendo. Tem, está lendo isso, pastor? Não. A Bíblia fala chorar dos que choram. Não, isso não traz alegria nem paz no nosso coração, não. Mas dá um alívio quando sabemos que aquela pessoa é um cristão, é um servo do Senhor, foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. O Senhor Jesus, ele fala: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. E ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que são chamados segundo o seu propósito. Não há nenhuma condenação para o servo do Senhor. Paulo entendia que o Evangelho do Senhor é mais importante do que a sua liberdade. Nós vivemos na perspectiva de Deus quando sabemos que o Evangelho é mais importante. Cristo deve ser engrandecido, seja pela vida ou pela morte. E ele era o oxigênio de Paulo e tem que ser o nosso oxigênio também. Paulo tinha essa certeza que o oxigênio da vida dele era o Senhor Jesus Cristo. E ele então, ele se alegra por saber que ele está sofrendo por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui, ele foi preso na carta, você vai ver, estudando Tessalonicenses, estudando Filipenses, lendo o livro de Atos, você vai ver que Paulo foi preso umas 3 vezes por causa do Evangelho. Umas 3 vezes. Nós temos a liberdade de pregar, de falar do amor de Cristo, seja por live, seja presencial. Temos a liberdade de falar de Cristo. Tudo bem com a liberdade sendo cada dia mais poldada, mas nós temos a liberdade de falar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não falamos. Se eu falar eu posso ir preso, eu posso morrer, eu posso isso, posso aquilo. Mas Paulo sabia que ele foi criado para levar o nome do Senhor. Nós temos alguns símbolos de fé, e esse símbolo de fé, nosso catecismo maior, a primeira pergunta, catecismo ensino, a primeira pergunta é que ele fala, fugiu a memória agora. Obrigado. É bom ter presbítero na igreja por causa disso. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal que Deus nos criou. Glorificar o nome dele. Como nós cantamos aqui, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 28. Nenhuma condenação há. Fomos chamados pelo Senhor para glorificar o nome dele, e que o Evangelho, ele é mais importante do que a nossa liberdade. Paulo, ele diz aí
no verso 1, quando ele fala no verso 12, capítulo 1, verso 12: antes, as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas. A alegria de Paulo não é porque ele está preso, é porque a prisão tem ajudado ao nome do Senhor Jesus Cristo ser espalhado pela terra. Quer ver coisa interessante aqui? Olha o verso 14, melhor, verso 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Diz alguns estudiosos que Paulo, quando estava preso, essa guarda pretoriana era a guarda do rei, era mais de 10.000 soldados, e ficava de 4 em 4 tomando conta de Paulo. E Paulo aproveitava aqueles 4 que estavam ali para falar de Cristo. E aí, quando perguntavam por que Paulo estava preso, ele está preso por causa de um tal de Cristo, ele está preso por causa de um tal de Jesus. Então o nome do Senhor Jesus Cristo ia crescendo cada vez mais. Fala que a guarda pretoriana e os demais. Imagine ali Paulo falando o nome do Senhor Jesus Cristo na prisão, lembrando de Cristo nas suas cadeias, falando do Senhor. Enquanto nós temos a liberdade de falar do amor de Cristo, está mais do que o tempo de falar do amor de Jesus, de falar a tanta gente aí vivendo angustiado, vivendo sem Cristo, sofrendo, e o momento que nós temos de falar aos corações, através da palavra de Deus, o tempo que nós temos de trazer conforto para as almas que estão sofrendo, falando do amor de Cristo. Eu imagino um tanto de soldados ali que passavam por angústia, por sofrimento, por problema de família, por situações difíceis, de morte, porque não era fácil fazer parte da guarda romana, e Paulo ali confortando os corações através do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha liberdade, ninguém poderia tirar isso dele, de falar do nome do Senhor, de pregar o nome do Senhor. Nós temos a liberdade. Paulo, ele aproveitava a cadeia para anunciar o nome do Senhor Jesus. Nesse tempo de, como eu falei, pandemia, terceira guerra, estamos tendo tanta oportunidade de falar do amor de Cristo. O Evangelho não está preso. Não tem lockdown para o Evangelho. Tem live, tem telefone, tem os cuidados, mas o nome do Senhor Jesus Cristo pode ser levado. Eu achei tão bonito esses dias ali lá no Mato Grosso, o pessoal cantando na porta do hospital, cidade interior, né, lógico, mas tudo de máscarazinha lá e tocando, ali confortando corações com a palavra de Deus. Tanta oportunidade nós temos de falar do amor de Cristo, tanta gente angustiada na alma, no corpo. Poderíamos fazer a diferença, porque a palavra de Deus ela não fica presa. Pode prender o ser humano em casa, mas a palavra de Deus ninguém prende. Pode ficar no lockdown em casa, mas você, hoje no meio de comunicação, está muito mais fácil que na época de Paulo. Olha que Deus maravilhoso. Paulo viu como uma oportunidade a prisão dele. E nós temos que ver esse tempo ruim como oportunidade de falar do amor de Cristo aos corações. Achei legal, estamos ali na praça toda quinta-feira. Achei legal uma senhora, a dona irmã Marlene, né? E frequenta ali a igreja batista do lado. E ela falou: olha, eu estava ouvindo vocês lá da minha casa. Eu não saí da minha casa não, mas vocês tocando eu estava ouvindo. E muitos outros aqui estão ouvindo também a palavra do Senhor, mesmo nas suas casas, aqui onde eles estão. Não perca essa oportunidade, porque Deus te chamou. Paulo entendeu a sua perspectiva, o seu chamado. Ele entendeu que vivia única e exclusivamente para pregar o Evangelho. Ele sabia que mais importante do que a nossa liberdade é o Evangelho do Senhor.
É mais importante que a nossa liberdade. É o Evangelho de Cristo. E Ele nos chamou para anunciar o Evangelho dele. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. E o Senhor tem que ser engrandecido, seja pela vida ou pela morte. Segundo lugar, uma outra perspectiva que Paulo tem de Deus e entende de Deus, é que nós vivemos na perspectiva de Deus quando sabemos que o Evangelho é o maior presente de Deus para a humanidade. Nós entendemos o chamado quando entendemos. Nós entendemos o chamado. Foi ruim essa, né? Entendemos quando entendemos. Nós entendemos o chamado de Deus quando não tem jeito, só vai para não tem jeito. Entendemos o chamado de Deus quando nós levamos o Evangelho para a humanidade. Entendemos que o Evangelho é o maior presente para a humanidade. Olha que Pedro e João chegam na Porta Formosa, vendo um paralítico ali deitado. O que é que ele diz? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. Em nome de Jesus, levanta. Nós temos algo precioso em nossa vida para oferecer à humanidade. É a salvação em Cristo Jesus, através da palavra. É o conforto do Espírito Santo. É uma palavra que consola, onde Deus fala conosco todos os dias. Nós temos palavra de conforto. Nós podemos orar, clamar a Deus pela vida das pessoas. Podemos levar esperança para aqueles que estão desesperançados. Tudo isso presente na palavra do Senhor. Principalmente no mundo onde reina violência, corrupção, imoralidade, o Evangelho ele é a boa nova, as boas novas para a salvação. No mundo onde reina imoralidade, violência, nós temos algo precioso que é a palavra de Deus para a humanidade. Paulo entendia isso, que ele foi chamado para tirar a humanidade do caos, para tirar a angústia do coração ou dos corações. Eu ouvi de um jovem esses dias falando para mim: pastor, eu tive a visão, um sonho, que para mim tinha muitas vidas morrendo sem Cristo, clamando para o Senhor, gritando para o Senhor, e eu ficava assim: eu preciso pregar para todos eles, eu tenho que pregar o Evangelho para todos eles, eu tenho que pregar Cristo. Pastor, nós temos que amar vida por vida até o fim, tem que amar essas vidas. E essa palavra falou muito no meu coração, porque se a gente ficar só na letra, se ficarmos só na letra, a Bíblia fala que a letra mata. E nós precisamos ter esse amor pela humanidade, o amor pelas pessoas. E isso nós só vamos demonstrar quando demonstramos através do Evangelho. A palavra de Deus, o Salmo 19 diz que a lei do Senhor ela é perfeita e ela restaura a alma. O testemunho de Deus ele é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus ela traz restauração para almas. Ela é muito preciosa. Eu vi um exemplo de um missionário chamado Ronaldo Lidório. Não sei quantos aqui conhecem o Ronaldo Lidório. Alguns já conhecem bem a vida dele. É um missionário da igreja presbiteriana, que tinha tudo para ser doutor, viver outra vida, mas ele escolheu missões. Tem curso de doutorado e tudo mais, mas ele escolheu trabalhar em missões. E ele trabalha na África, numa tribo indígena, numa tribo africana, chamada os Cocombas. E ele fala que uma vez ele pregou o Evangelho para uma senhora Cocombas, e ela pedia para ele estar recitando o Evangelho para ela, e ele falava a palavra, ela guardava versículo por versículo. E interessante, essa mulher, ela partiu para pregar o Evangelho, era 3 dias de viagem, ele sempre contando, da cidade onde ela morava para outra cidade para pregar o Evangelho, porque estavam lá.
3 dias de viagem. E interessante que ela esqueceu o versículo. E ela, quando chegou no lugar que ela esqueceu o versículo, ela gastou mais 3 dias para voltar, para o Ronaldo Lidório contar o versículo para ela de novo. E ele riu e falou assim: a senhora não precisava ter voltado por causa de um versículo. E ela responde para ele: a palavra de Deus é muito preciosa para ela se perder pelo caminho. A palavra de Deus ela é muito preciosa para que ela se perca no caminho. Que lição! A palavra de Deus ela é preciosa, gente. E aí nós perguntamos qual é a solução para tanta depressão, tanta angústia, tanta fome, tanta miséria, tanta violência, tanta imoralidade. Qual é a solução? É isso aqui, ó. A palavra de Deus. Porque é ela que restaura a família, é ela que transforma corações. Paulo entendia essa perspectiva, ele entendia o que Deus desejava dele, o que Deus queria dele. E o Evangelho, então, ele é a revelação. O que é o Evangelho? É a revelação da pessoa de Cristo. É isso que nós temos que passar para os demais que não têm. Olha o que diz o versículo 18 aí: todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo fala assim: porque eu estou preso, as pessoas saem então motivadas a levar o Evangelho, uns de coração sinceros, outros só por modismo. Mas o que importa? O importa é que Cristo seja levado, o nome do Senhor. Porque o que tem que ser pregado, a Bíblia não tem que funcionar como um livro de autoestima, não tem que funcionar como aquele livro de promessas. Tem gente que tem aquelas caixinhas de promessa em casa, né? Por favor, quem tem não joga fora não. Mas tem aquelas caixinhas de promessa dentro de casa. E é interessante aquelas caixinhas de promessa, porque aqueles versículos isolados ali não diz o que é a palavra, não diz a verdade. É interessante que aquelas caixinhas de promessa não tem nenhum versículo assim, né? Você puxa lá e tem lá: Judas foi lá e se enforcou. Meu Deus, esse não, Senhor, esse não. Puxa, vai lá e faz tu mesmo. Não, Deus, não. A palavra de Deus ela é mais do que isso, gente. Ela apresenta a salvação de Jesus Cristo. Ela mostra que tudo que acontece conosco é fruto do nosso pecado, que herdamos de Adão, que somos mortos em nossos delitos e pecados, que por mais que façamos o bem, encontramos o mal que há em nós, como Romanos 7 fala, que somos miseráveis, fazemos o bem para as pessoas, mas com motivações erradas, até encontrarmos Jesus Cristo e Ele entrar no nosso coração e falar: olha, eu quero salvar a sua vida, eu quero te dar um motivo para você viver, eu quero te levar para o céu, eu quero te dar a vida eterna, porque eu morri por você, para que você tenha certeza do céu, e eu quero deixar o meu Espírito Santo no teu coração. Precisamos desesperadamente falar do projeto de salvação para as pessoas, falar de Jesus Cristo. Paulo entendia isso. É tanto que numa prisão dessa, na primeira prisão, um carcereiro se converte, porque Paulo e Silas estavam cantando na cadeia. Apanhou, chicoteado, algemado e cantando. Não é louco? Esse Paulo, louco por Cristo, né? Cantando na maior alegria ali ao Senhor. E as cadeias de repente ali dá um terremoto, aquelas cadeias se abrem, o carcereiro vai se matar. Paulo fala: não tira a sua vida, porque ninguém saiu. Os presos estavam tudo encantados com a palavra de Deus cantada, cristocêntrica, falando do amor de Jesus, mostrando que a salvação é em Cristo, na promessa da salvação em Jesus, que muda vidas, que traz a paz para o coração, uma paz que o mundo não pode dar.
Ou será que estava cantando lá na cadeia, né? Aquela musiquinha que fala do eu. Não vou falar a letra de música mais não, tá? Aquela musiquinha só fala de si para si mesmo. Ela estava cantando a beleza do Senhor, ó, a profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento. Quem primeiro deu a Ele, depois, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Estava louvando ao Senhor, hinos ali que fala do poder de Deus, do amor do Senhor, da presença de Cristo, da transformação de Deus. E aí aquele carcereiro, como os presos, ouviram aquilo dali, se alegraram. Pela palavra do Senhor. E a palavra de Deus entrou no coração daquele carcereiro. E ele falou assim: como é que eu vou alcançar a salvação? E Paulo falou para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A nossa pregação tem que ser cristocêntrica, porque é Ele que muda os nossos corações. Amém. É Ele que traz a paz. É Ele que está no controle. É Ele que reina. É Ele que passeia pelas igrejas. Tudo é para o Senhor Jesus. Amém. Eu achei interessante. Vou ler que o Evangelho é a revelação da pessoa de Cristo. Hebreus capítulo 4 fala que a palavra de Deus ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito. Eu lembro da história de um grupo de ateus que se reunia e eles combinaram de sempre um deles era sorteado para ir na igreja, ouvir o sermão do pastor, depois ele chegava na segunda-feira, se reunia com aquele grupo ateu, com o restante de seus amigos, e aí, com zoação, eles pregavam a palavra de Deus, pregavam de forma zombando do Evangelho, e eles riam da palavra que era pregada, imitando o pastor ali na frente. Mas é interessante que numa dessa aí, o pastor pregou a palavra, aquele ateu levou para o seu grupo, e quando ele começou a falar, tentando zombar da palavra do Senhor, ele olhou para o grupo, aquele grupo estava chorando e convertido ao Evangelho. Porque a palavra de Cristo ela faz isso. Ela transforma os corações. Ela muda os corações. Para terminar, Paulo entendeu a perspectiva de Deus para a vida dele. E assim nós vamos aprender essa lição quando entendemos o nosso chamado. Paulo, ele compreendeu, como ele fala em Efésios capítulo 2, olha aí na palavra, Efésios capítulo 2, no verso 8 ele diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Paulo, ele entendeu a perspectiva de Deus, o que Deus queria para ele, quando ele entendeu que ele foi chamado para glorificar o nome do Senhor com as suas boas obras. Boas obras não salvam ninguém, mas é através da salvação que Cristo no meu coração me prepara para levar o Evangelho, me prepara para mostrar amor e amar as outras pessoas. É o amor de Cristo que constrangeu Paulo, que ele disse em 2 Coríntios capítulo 5. É esse amor que tem que nos constranger. Daí, eu quero concluir voltando à Primeira Guerra e à Segunda Guerra Mundial. Naquela época o Evangelho diminuiu. A palavra do Senhor, desde a época da Reforma, vinha crescendo a cada instante. Muitos, como os dias de hoje, eram ditos como cristãos. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, aquele número caiu. Na Segunda Guerra Mundial caiu muito mais. Hoje,
Nós estamos vendo pelo mundo e pelo Brasil. O Brasil é considerado um país cristão e um país evangélico. Mas o Senhor está trabalhando, mostrando e ensinando para o povo dele o que é que Ele quer das nossas vidas. Para que eu e você fomos chamados? Nós não estamos aqui, não fomos chamados por Deus para viver uma vida egocêntrica, egoísta, querendo só para si mesmo, como o publicano e o fariseu, publicano na sua oração, e como o fariseu orava de si para si mesmo. Que nós temos mais visto são pessoas que estão entendendo o evangelho errado, e Deus está procurando corrigir tudo isso hoje. Quer ver um exemplo? Quando eu falo assim para alguém, faz uma oração de louvor, de gratidão a Deus, o que nós mais ouvimos? Senhor, por favor, cuida de fulano que está passando mal. Senhor, cuida. Aí Deus fica assim, cadê o louvor? Eu quero, acho que Deus fala assim, uma oração de louvor e gratidão ao Senhor. Deus me perdoe se tiver. Mas eu acho que Deus fica assim, Ele vai me louvar, Ele vai me engrandecer, deixa eu ver. Aí a pessoa começa, Deus, Senhor, obrigado por isso. Senhor, vai lá, visita fulano. Senhor, esse cara está passando mal. E Deus fica assim, tá, e agora? E o elogio? Cadê meu elogio? Cadê? E o cara termina a oração e diz um elogio para Deus. E agora o que mais ouvimos é chororô. Mas as pessoas estão esquecendo do seu chamado. Não entendem por que Deus te salvou. Não louvam a Deus, ora de si para si mesmo. Você não viu uma palavra de agradecimento na oração. E Deus está permitindo que tudo isso aconteça, para que possamos voltar para o verdadeiro Evangelho. A perspectiva de Deus, o que Ele está esperando de nós, é que vivemos uma vida de liberdade do Evangelho, não do corpo. Que Paulo fala, meu corpo, estou nem aí, eu quero que ele glorifique a Deus, seja na morte ou na vida, e glorifique o nome do Senhor. Conheço muitas pessoas que marcaram a história porque o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado. Pedro, Paulo, porque não falaram os últimos que Deus levou nos últimos dias agora, e glorificaram o nome do Senhor com suas vidas. No nosso meio, Senhor Alcides, não sei quantos conheceram aqui, né? Da igreja conhece a maioria. O prazer, a paixão que ele tinha pelo Senhor, uma Herme, paixão que ela tinha por Deus, de sair dando comida ao pessoal na rua. De chegar para mim e falar assim, pastor, a missionária Herme morreu, para levar comida ao pessoal na rua, né? Eu falei, não, ela morreu de férias. Ela pegou o Covid de férias. Não foi levando comida ao pessoal na rua. Até nisso Deus preparou diferente, para que ninguém falasse nada. Qual é o teu chamado? Você já entendeu o chamado de Deus para a tua vida? Já entendeu por que Deus te salvou? Você entende por que Jesus te escolheu? Por que Ele te ofereceu o céu? É para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Ele te amou enviando seu filho para morrer em nosso lugar. Ele me amou, Ele te amou, nos amou. Para a glorificação do nome excelso dele, poderoso dele. E ele falou que no último dia, quando ele veio buscar a sua igreja, ele falou assim, vinde, bendito do meu Pai, para o lugar que foi preparado para vós. E a minha esperança está no céu. Minha esperança está no lugar onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá mais dor, porque Deus prometeu isso, e eu preciso passar isso para as pessoas. A perspectiva de Deus é que o Evangelho dele seja apresentado para todos. Para quem essa semana você falou do amor de Cristo? Para quem você pregou
Para quem você chegou e falou: olha, Jesus, ele te ama. Olha, não tenha medo da morte não, porque Jesus vai preparar um lugar maravilhoso para você e para mim. Olha como é que é a nossa perspectiva. Uma certa vez eu peguei com isso, peço até perdão a Deus, e aprendi com isso, meu início do ministério. Ainda estava como seminarista. O seminarista está sempre aprendendo, viu, Davi? Chegar lá, você vai ver. Sempre aprendendo. Me chamaram para eu... Não, já era pastor, perdão, estava iniciando. Me chamaram para eu fazer uma visita para uma senhora que já estava com câncer terminal. Eu fui lá falar com ela. Estava ali falando do amor de Cristo para ela. Perdão, não errei não, desculpa. Isso aqui foi bom, eu acertei. Pregando ali para ela. E ela chega para mim e fala assim, falando: olha, Deus foi preparar um lugar maravilhoso. Deus foi preparar um lugar grandioso para nós. Ela já estava com esse terminal, né? Mas Deus foi preparar um lugar maravilhoso. Não tenha medo da morte não. E ela era de uma seita, né? Deus vai preparar um lugar maravilhoso, não tenha medo não. E ela chegou para mim e falou assim: mas pastor, eu não quero morrer. Porque ela queria ouvir a palavra de: ó, você vai levantar, você vai sair dessa, você vai melhorar. Isso é bom, mas fala do amor de Cristo. Vamos preparar as pessoas para o céu. Está na época, está no tempo de preparar para o céu. Está no tempo de falar do amor de Cristo. Ela veio a falecer, meu pai, mas eu mostrei o amor de Deus para ela. Eu mostrei o que Cristo fez por ela. E quantas pessoas você já tem falado do amor de Cristo? Tem preparado para Cristo? Você compreendeu o teu chamado? Nesse tempo difícil que vivemos, o amor de Deus, Ele permite que tudo isso aconteça, para que voltemos ao verdadeiro Evangelho. Entender o nosso chamado, entender que a palavra de Deus do Senhor está sempre abrindo as portas, e entender que a palavra dele é muito preciosa para nossas vidas. Amém? Amém. Quero convidar você a fechar seus olhos, falar com Deus nesse momento. Eu não sei como é que está a tua vida. Eu não sei se você já entendeu o teu chamado. Nós estamos vivendo um tempo de medo. De medo. É tempo de descansar no braço do Pai. É o tempo de compreender as promessas do Senhor. É o tempo de caminhar com Ele. E fazer a vontade dEle. E saber que Ele está no controle de todas as coisas. Deus está no controle das nossas vidas. Compreenda que Ele te chamou para viver uma vida integral com Ele, 100% com Ele. Não estamos vivendo um tempo de brincadeira não. Deus te chamou para isso. Peça: Senhor, restaura a minha vida. Eu quero que o Senhor seja o primeiro amor na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o amor da minha vida verdadeiramente, Deus. Senhor, trabalhe no meu coração. Eu quero viver somente para o Senhor. Eu quero que o Senhor me pegue trabalhando. Se for meu tempo de partir, que seja te louvando, que seja trabalhando com o Senhor. Mas, Senhor, capacita-me com o teu Espírito. Eu quero falar do teu Evangelho para os que precisam. Eu quero viver uma vida até a hora da morte, glorificando o teu nome, falando do teu poder, falando da tua palavra, falando que o Senhor enviou o teu Filho. Pede a Deus essa sabedoria, pede ao Senhor para trabalhar no teu coração. Mas, Senhor, eu preciso anunciar o teu Evangelho. Oh Deus, em nome de Jesus. Meu Pai amado, cada projeto, cada sonho nosso, seja único e exclusivamente para glorificar o teu nome. Por favor, Deus. Tu sabes que somos fracos, que precisamos, ó Pai amado, do teu poder. Precisamos entender, ó Deus amado, que o Senhor nos separou e o Senhor nos abraçou, nos chamou de filho, nos adotou. Já temos o céu como certeza.
Mas, ó Deus amado, não foi para viver, ó Pai, uma vida, ó Deus amado, egoísta, mas foi para anunciar o nome do Senhor. Que isso, ó Pai amado, alegre os nossos corações, assim como alegrou o coração do apóstolo Paulo, Deus, que mesmo em cadeias, mesmo em prisões, ó Pai amado, era o homem que lutava contra a maré da vida, ó Deus, estava nadando, ó Deus amado, contra a realidade daquele momento, porque ele se alegrava com o sofrimento, porque sabia que estava sofrendo pelo Senhor, ó Deus. Pai, e a paz nunca faltou o coração dele. A paz que o mundo não pode dar, só o Senhor deu para ele. Ó Deus, traz essa paz para a nossa alma, traz essa paz para o nosso coração, que possamos entender, ó Deus, o chamado do Senhor. E, ó Deus amado, não sei se estou vivendo os últimos momentos aqui da minha vida, não sei se cada um aqui está vivendo os últimos momentos da vida, mas que possamos viver esse momento para glorificar e exaltar o teu nome. Que possamos fazer o melhor para o Senhor. Coisas que há muito tempo não fazemos, ó Deus amado, que voltemos os nossos caminhos para o Senhor. Possamos falar como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero, Pai. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero levar o teu nome. Eu quero trazer paz para os corações. Eu quero, Pai amado, e isso eu quero aprender a falar do teu Filho. Eu quero que o amor do teu Filho invada o meu coração. Em nome de Jesus, Pai. Em nome dele, teu Filho Jesus, é que eu te peço e eu oro, Deus, agradecido, ó Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida, ó Pai amado, daqueles que estão em casa, em seus lares, ouvindo a palavra do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Estou me despedindo dos que estão em casa. Que Deus abençoe a vida de cada um. Pode desligar. E quero, antes de encerrar,